Se eu pudesse listar o comentário que eu mais leio sobre educação, limites e regras, é: a partir de que idade eu posso aplicar essa regra? A partir de que idade eu posso colocar esse limite? E vamos falar sobre isso para eliminar isso de uma vez por todas? A partir de que idade você pode tomar uma conduta de educação, de redirecionar um comportamento, de colocar uma regra, de colocar um limite, de dar uma consequência de um comportamento no seu filho? Desde um aninho. Desde a hora que essa criança começou a andar, mexer nas coisas, pôr a mão onde não pode, entende? Desde aquele momento que ela tá engatinhando e resolveu pegar algo que é perigoso pra ela. Vamos separar aqui uma coisa, pra ficar bem claro, que eu acho que se eu separar isso, vocês vão entender de forma muito didática. Vocês estão confundindo uma coisa. Quando a gente tá falando de limites e regras e consequências, vamos usar esse grupinho. E aí vocês me perguntam: a partir de que idade eu posso fazer isso? O que vocês estão me perguntando não é que a partir de que idade você pode aplicar isso. Na verdade, o que vocês estão me perguntando é o seguinte: a partir de que idade o meu filho ele vai responder a essas regras e limites de uma forma em que eu não tenha dificuldade em aplicar essas regras e esses limites? É isso que vocês querem saber, entende? E eu quero que vocês tenham consciência disso, porque a minha resposta é com base naquilo que de verdade vocês querem saber. Porque vocês têm uma ideia o seguinte, que se eu disser pra você assim, a partir de 6 anos, aí você pensa o seguinte: bom, então agora ele entende. E se agora ele entende, agora eu vou aplicar e vai dar certo. Ele vai ter que me obedecer, ele vai ter que cumprir. Mas se ele tiver 4 anos, então tá explicado por que que ele não obedece. Tá explicado por que que ele não responde, por que que ele não entende. Entendi. Vocês entenderam? Vocês querem um aval pra cobrar da criança a obediência, ou vocês querem uma absolvição pro comportamento da criança quando ele não colabora. É isso. E é isso que eu vou tirar da frente de vocês, ó. Vamos tirar isso aqui agora. Eu vou imaginar que vocês estão num atendimento parental comigo e você tá aqui agora na minha frente me falando disso, tá? Então, se eu tivesse com você aqui, eu ia te explicar exatamente isso que eu vou te explicar aqui agora. Eu quero que você pare de uma vez por todas de vincular o sucesso da regra, da consequência e do limite no comportamento do seu filho. Acaba com isso, pelo amor de Deus, porque senão vai ser muito difícil educar. Eu quero que você tire da sua frente a expectativa de que a regra e o limite foi um sucesso só porque seu filho obedeceu. A regra e um limite, ela não é um sucesso se o seu filho obedece, ou se o seu filho colabora, ou se dá certo a rotina. A regra, o limite e a rotina, ela é um sucesso se você, mãe e pai, coloque em prática. Independente do comportamento, independente da resposta, da birra, do choro, do problema que der com seu filho. É isso que você precisa colocar em prática. O sucesso de um limite, de uma regra, ela depende 100% da sua postura, de como você se mantém firme nesta regra, tá? Então, na prática significa que quando você dizer não para uma coisa, então vou pegar aqui um exemplo, né? Você pode ficar na tela ou sei lá, né, celular, se você der celular pro seu filho, eu espero que você não dê celular pro seu filho, se ele for uma criança, mas vamos imaginar que você pega e coloca: você vai assistir televisão até às 5 da tarde, porque depois você vai tomar banho, vai jantar, então essa é a regra da sua casa, que ele assiste televisão até às 5 da tarde, tá? Porque existem milhões de outras coisas para ele fazer, tá bom? Como é que eu sei que essa regra ela é um sucesso? E que eu posso aplicar esta regra. Você sabe que isso é um sucesso e que você pode aplicar se, de fato, às 5 da tarde essa televisão é desligada. Não importa a tempestade que aconteça, não importa o desafio que dê. É isso que garante o sucesso. Porque se essa televisão, às 5h10, às 5h15 ainda está ligada, não é porque seu filho não entende, não é porque seu filho não obedece, é porque você ainda não internalizou que a responsabilidade de fazer-se cumprir uma regra e um limite é somente sua, 100% sua. Nunca é da criança. Acredita em mim, nunca é da criança. Não é para ser da criança. Se uma criança com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, com 10 anos de idade, ela decide o final da coisa, se a televisão vai ou não ficar ligada, quem tem na mão o poder de definição, de decisão, de responsabilidade é essa criança, não é os pais. Então, quando a gente tá falando sobre ser firme, não é sobre fazer a criança obedecer a qualquer custo, é sobre ser autoritário. Quando eu falo sobre ser firme, eu estou dizendo, não é sobre o seu tom de voz, não é sobre o como você faz, como você aplica. Quando eu digo pra você ser firme, eu estou dizendo sobre você ser firme, mantendo, solta a âncora, sabe assim, o barco não tem a âncora? Então solta a âncora no mar e dali você não arreda o pé. Se você diz que é às 5 da tarde que vai desligar, é às 5 da tarde que vai desligar. Você não arreda o pé, você não negocia, você não fica tentando convencer essa criança, tá? Você simplesmente vira pra ele e fala: ok, chegou a nossa hora de desligar a televisão, você vai desligar ou eu desligo? Fica em silêncio. Você não precisa ficar falando, dando sermão, não é nada disso. Ele: mais 5 minutinhos, não sei o que. Entendi. Então tô percebendo que você tá com dificuldade de desligar. Eu vou desligar pra você. Pega o controle. Lídia, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai esbravejar. Essa é a tempestade. Essa é os danos que acontecem. Mas eu quero saber um negócio. No final das contas, a televisão ficou ligada ou desligada?
desligada. Porque a gente tem um problema de aceitar que essa criança, ela não pode reclamar. A criança chorar, a criança reclamar, se jogar no chão, esbravejar, falar você é chata, eu te odeio, sair bater na porta, nada disso significa que você é uma mãe ruim, permissiva, que o seu filho é mal educado. Nada disso significa. A gente precisa desmistificar essas crenças horrorosas que os nossos pais enfiaram na nossa cabeça, que a gente não podia reclamar de nada. E tudo isso que eu disse pra você só significa uma coisa. Escuta, só significa isso, tá? Que o seu filho, ele está expondo como ele está se sentindo, lidando com aquela frustração. Só significa isso. E todo ser humano tem o direito de não ficar feliz quando é contrariado. Ele é um ser humano, igual você, igual eu. Então por que, afinal, ele iria sorrir e dizer: ai mãe, muito obrigada por você ter desligado a televisão, eu estou há muito tempo estimulado e isso vai atrapalhar eu acordar amanhã para ir pra escola. Nem você faz isso. Então, respondendo, o que eu quero dizer para você? Você vai aplicar uma regra e um limite no seu filho? Desde o primeiro momento em que você está vendo que o seu filho está tendo comportamentos que vão interferir na saúde física e emocional dele e no desenvolvimento saudável dele. Não importa se seu filho tem 6 meses ou se ele tem 6 anos, você vai aplicar. Um ponto. Outro ponto. A regra e o limite, ela é um sucesso não pela obediência do seu filho. Ela é um sucesso pela sua postura, se você é firme. Firme não tem a ver com tom de voz, não tem a ver com como você grita, se você castiga, se você ameaça, se você quer recompensa. Firme tem a ver com você soltar a âncora. Solta a âncora e não arreda o pé daquela regra que você colocou. Se o seu bebezinho com 6 meses foi lá e pegou um negócio que ele não é pra pegar, você tira da mão dele. Você tira ele de lá. É assim que você faz. Eu falei pra você não pegar, você foi pegar, então eu vou tirar você daí, porque eu tô entendendo que você não consegue ainda lidar com a vontade de querer tocar nisso. Então olha só, você tá pondo limite. Um limite de barreira física. Às vezes você põe limite de barreira física, às vezes você põe limite de barreira emocional, de conduta. Mas o sucesso do negócio é da sua postura. Ai, falando assim é fácil. Eu não tô dizendo que é fácil, não. Eu tenho 2 crianças, tá? Uma de 8, 19, uma de 6. Não é fácil. Não tô dizendo que é fácil. Educar não é fácil, tá? Mas você tem que entender o seguinte, você resolveu ter filhos, você tem filhos por algum motivo, e isso dá trabalho, e parte do teu trabalho é lidar com o desafio do trabalho de educar. E a criança, ela não é um robô, ela não tá aqui pra satisfazer as nossas vontades e nem pra engolir como ela se sente só pra agradar a gente. Essa parte do choro, da reclamação, faz parte do pacote. Veio junto com a cegonha. Faz parte. Não tem jeito de você tirar, tá? O que você tem que entender é que vai ser um sucesso se você manter. Agora tem uma parte boa, notícia boa. Quanto mais você faz isso, mais fácil o seu filho lê a sua autoridade. E quando o seu filho começa a ler a sua autoridade, essas reclamações, essas perambulações, elas ficam mais curtas. Se o seu filho ainda prolonga-se muito, não é porque ele é difícil, é porque você ainda não internalizou que a responsabilidade é sua, independente do que aconteça, independente da tempestade que aconteça. E como você ainda não internalizou, não tá no teu cerne, falta essa liderança firme, eu chamo isso de liderança firme. Como falta isso em você ainda, o seu filho ele ainda navega por essa sua instabilidade, pela sua oscilação, hora muito permissiva, hora muito autoritária. Ele navega por isso, tá? Então, se você quiser de verdade aprender a ser uma liderança firme, você clica no link que tá na bio do perfil e agenda um atendimento comigo, que eu vou te ensinar em cada postura, em cada conduta, como você manter essa firmeza, ser a liderança firme dentro da sua casa. O seu filho, ele precisa de um líder. É só isso que ele precisa. Só que esse líder, ele tem que ser constante e ele tem que ser firme naquilo que ele sabe que ele quer.